Camaradas, amigas, amigos, companheiras, companheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre poder popular, sobre socialismo e sobre comunismo. E dessa vez, como eu falei no vídeo passado, se você não assistiu, o que você está fazendo aqui? Esse é o segundo vídeo, então vai assistir o primeiro. Como eu falei no vídeo passado, eu vou estar falando um pouco sobre a questão do stalinismo, sobre a questão do maoísmo e o Estado, né? E faz sentido, né? Porque a gente vai seguir uma lógica cronológica e desenvolvimento da teoria leninista, da teoria marxista, que segue de Marx, Engels, para Lenin, para Stalin, para Mao e etc, etc, né? Aí vão vir gente perguntar, por que você não fala de Trotsky? Puta merda, Trotsky e tal, precisa falar de Trotsky. Precisa falar de Trotsky mesmo, gente. Eu concordo. Ah, mas você não gosta de Trotsky e tal, por que você não tá falando de Trotsky, gente? Vamos lá, calma, tá? Muito pelo contrário, eu gosto muito de Trotsky. Eu gosto bastante e acho muito interessante a teoria da transição, o programa de transição, eu acho muito interessante. Mas é um recorte muito grande, gente. É um recorte imenso. É um recorte que perpassa muitas teorias e que perpassa muitas organizações e muitas diferentes interpretações dessa teoria do programa de transição. E por isso é importante, mega importante, a gente fazer um vídeo separado para falar do Trotsky, para falar da questão nacional e da questão do Estado em Trotsky no programa de transição. E eu vou fazer esse vídeo, mas esse recorte ficaria muito grande se eu fizesse tudo aqui. Então a gente vai falar de Stalin e Mao, que são contribuições um pouco menores, que são contribuições menos... não de menos importância, nunca, não estou falando isso. São contribuições menores no sentido que dá para recortar elas e colocar num vídeo. É isso que eu estou falando. Eu acho Mao Tse Tung importantíssimo, eu acho Stalin importantíssimo, como eu acho Trotsky importantíssimo, beleza? Esclarecido isso, vamos partir para o vídeo então. No paz entre nós, guerra aos senhores, camaradas. Bom, seguindo um pouco dessa cronologia, a gente vai chegar em 1920, em Baku, no Congresso Internacional de Baku, um congresso importantíssimo. Por que esse congresso é importante? Esse congresso da Internacional, né, debateu em 1920 a questão nacional colonial juntamente ao marxismo. E por que é importante? Porque em 1920 Lenin estava mudando um pouco suas concepções teóricas sobre a questão do Estado, não, como eu disse, de maneira a reformular sua tese central, porque isso não acontece, mas no sentido de que ele esperava algo acontecer na totalidade, que era a Revolução Alemã, e essa revolução não aconteceu, né? Karl e Rosa Luxemburgo foram assassinados na Alemanha, a revolução falhou, e aí o Lenin tem que se posicionar de outra forma no que tange à internacionalidade, ao internacionalismo e aos países que são tão presentes nessa esfera e tão presentes no contexto da Rússia revolucionária, né? São inspirados pela Rússia, são analíticos da Rússia, são apoiadores ou admiradores da Rússia. E bom, desses 2.850, se eu não me engano, delegados que foram no Congresso, a gente teve representantes de África, a gente teve representantes de Ásia e a gente teve representantes de Europa e dos Estados Unidos, se eu não me engano, acho que das Américas, só um representante dos Estados Unidos que foi. E esse congresso debateu, como eu disse, entre as questões nacionais e o marxismo, né? Lenin viu a necessidade de unificar contra o imperialismo, a fase superior do capitalismo, né, como Lenin fala no seu livro. Ele sentiu a necessidade de unificar as frentes anti-imperialistas com os países coloniais, com os povos sem Estado, né, com os povos que desejavam a criação de um Estado nacional, com os países que sofriam na mão do imperialismo. Esse congresso é tão importante que o lema da Internacional Comunista ele muda. Pra vocês terem ideia, camarada, do quão importante é. Acho que eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas reforçando. O lema da Internacional até esse congresso era trabalhadores de todo mundo univos. E aí passa a ser trabalhadores e povos oprimidos do mundo univos. Eu sei que não parece pouco, mas assim, falando parece um pouco, sabe? E não é um pouco, é muito grande. Essa mudança é essencial e ela é gigantesca. E ela acarreta em coisas também gigantescas que a gente vai discutir aqui na frente. Então vamos lá. Vamos falar um pouco de stalinismo e da questão nacional, né? O debate dentro do PCUS e, assim, na Internacional Comunista como um todo, ele foi muito importante em alguns pontos, mas nesse ponto específico da questão nacional, dois fatores eles entraram muito em cheio nessa questão, na discussão dessa questão, né? E também geraram muitas quebras, geraram muitos
muitas correntes diferentes de interpretação, né? A gente está falando do fascismo e a gente está falando da questão dos estados nacionais. São essas duas coisas. Além, obviamente, da questão do campesinato e da questão do socialismo num só país, né, que são dois outros temas que também entraram muito em vigor na discussão do internacional, na discussão do PCOS, esses dois outros temas também são de muita importância e são discutidos, enfim, interpretados até hoje, por isso que a gente tem essa vasta experiência no que tange a interpretação da realidade, no que tange a interpretação do marxismo e do leninismo. E esse debate da ala direitista, esse debate da oposição de esquerda, esse debate do stalinismo, essas questões, né, vamos lá, essas questões, elas são muito importantes para a gente debater, para a gente entender a realidade, porque elas já começam uma interpretação que é muito diferente, né, do que a formulação é. É importante deixar isso claro, né, porque quando a gente fala de marxismo, leninismo, a gente está falando das teorias concretas, objetivas, de Marx, de Engels, de Lenin. Quando a gente está falando de stalinismo, de trotskismo, de oposição de esquerda no geral e da ala direitista, a gente está falando de leituras, de interpretações dessas teorias. Isso é importante deixar claro, porque agora o leque vai começar a ficar mais vasto. Agora a gente vai ter várias interpretações para entender. Então vamos lá. Na obra de Stalin, que chama O Marxismo e a Questão Nacional, existem algumas outras editoras que botam o nome de Marxismo e a Questão Nacional e Colonial, mas a minha é Questão Nacional mesmo. Stalin diz o seguinte, abre aspas para ele. A força do movimento nacional é determinada pelo grau de participação que nele tem as extensas camadas da nação do proletariado e dos camponeses. Que o proletariado se coloque sob a bandeira do nacionalismo burguês depende do grau do desenvolvimento das contradições de classe, da consciência e da organização do proletariado. O proletariado consciente tem sua própria bandeira, já provada, e não necessita marchar sob a bandeira da burguesia. Quanto aos camponeses, a sua participação no movimento nacional depende, antes de tudo, do caráter da repressão. A restrição da liberdade de movimentos, a privação de direitos eleitorais, a perseguição ao idioma, a redução de escolas e outras medidas repressivas afetam os operários em grau não menor ou maior talvez que a burguesia. Mas a política de repressão nacional é também perigosa sob outro aspecto para a causa do proletariado. Esta política desvia a atenção de extensas camadas da população dos problemas sociais, dos problemas da luta de classes, para os problemas nacionais, para os problemas comuns ao proletariado e à burguesia. E isto cria terreno favorável às prédicas mentirosas sobre harmonia de interesses, ao mesmo tempo que serve de véu para esconder os interesses de classe do proletariado para escravizar moralmente os operários. Esse livro é muito interessante, esse debate é muito importante, né? Stalin começa a fazer esse debate, começa a aprofundar mais esse debate depois da morte de Lenin, né? E ele faz esse livro trazendo uma conclusão maravilhosa, trazendo uma conclusão importantíssima para o marxismo, né? Uma conclusão internacionalista. Mas, ao mesmo tempo, a gente viveu, dentro do período stalinista, um regime de exceção muito grande, que foi de 1936 até 1945. Até um pouco mais que isso, né? Mas botando ali na análise central, nesse recorte central do período de exceção, a gente está falando de 1941 até 1945, com a invasão nazifascista da União Soviética. E, portanto, esse debate que existia firme, que existia de maneira muito rica dentro do Partido Comunista, esse debate ele é interrompido pelo estado de exceção, pela preparação do estado de exceção, né, um estado de semi-exceção, se a gente pode chamar assim, e ele é substituído por uma política patriota, por uma política que beira aspectos chauvinistas, por exemplo, né, por uma política que, inclusive, vai, em certos pontos, de antemão ao que Stalin escreve. E é importante a gente colocar isso porque essa questão do fascismo interrompendo e criando um estado de exceção, ele não perpassa apenas pela Barbarossa. Ele não perpassa apenas de 1941 a 1945. Esse é o ponto ápice do estado de exceção. Mas a gente pode falar, por exemplo, da eleição do Mussolini. Vamos botar mais ou menos aí uma escala temporal. A eleição do Mussolini, a vitória do golpe de Hitler, né? A guerra ítalo-etíope, né? A agressão japonesa à China
E a Coreia, a criação de Manchukuo em 1932, a Guerra Civil Espanhola, Auschwitz, as Convenções de Viena, os Acordos de Munique, a agressão contra a Hungria, a Tchecoslováquia, a Polônia, o golpe na Romênia e na Bulgária, a agressão contra a Grécia e, por fim, a Guerra Patriótica. É muita coisa. É muita coisa. É um período prolongado de estado de exceção. E isso eu estou falando no cenário internacional. Obviamente isso afeta as bases nacionais, mas eu estou falando no cenário internacional. A gente ainda tem outro estado de exceção provocado pelo julgamento de Moscou. A gente tem outro estado, que foi caracterizado pelos expurgos do partido. A gente tem vários estados de exceção internos e vários estados de exceção externos, né? E esse debate, portanto, não continua. Esse debate é interrompido por esses estados de exceção gigantesco. Isso no mundo, camaradas, isso refletiu também. Obviamente, né, a política da Internacional Comunista nessa época era a política mundial do proletariado. A Internacional era muito forte. E isso reverberou dentro dessa política internacional e da organização interna de outros partidos do mundo. Inclusive no Brasil, obviamente. Isso reverteu e reverberou em todo o mundo, né? Inclusive com interpretações chauvinistas do stalinismo, por exemplo. Isso entrou pelo consenso, né? Também entrou pela ação contrária no fortalecimento de outros tipos de interpretação do stalinismo, como, por exemplo, a quarta, como o trotskismo e a revolução traída, né, dos escritos do Trotsky, etc, etc. Enfim, isso reverberou no mundo inteiro e gerou interpretações diferentes no mundo inteiro. Né? Tem a interpretação maoísta também, tem a interpretação de Roja, de Enver Hoxha, na Albânia, tem a interpretação do eurocomunismo, tem várias vertentes que interpretam o stalinismo, esse período stalinista, mas que não fazem uma diferenciação dentro do estado de exceção e fora dele. Dentro do debate que veio do estado de exceção e dentro do debate que veio em um estado normal de discussão, um estado normal de evolução, um estado onde não tinha uma reação ou uma necessidade de reação a algo que estava acontecendo, principalmente as agressões. Né? E quem retoma, de fato, essa análise, quem pega esse período e sabe muito bem dividir esse período, inclusive, sobre estado de exceção e a discussão que estava se formando e ficando rica dentro da questão nacional do partido da União Soviética, é justamente o maoísmo, é Mao Tse-tung. Mas, de novo, Mao Tse-tung viveu vários estados de exceções, a gente vai chegar lá. Ao contrário da Rússia, camaradas, que surge em um período de relativa estabilidade, onde o partido, né, surge, não a Rússia em geral, mas o partido surge com relativa estabilidade e depois entra num estado de exceção, né, na questão nacional da Primeira Guerra, por exemplo, e depois volta a um estado de estabilidade após a vitória da Guerra Civil, etc, etc, a China é o contrário. A China é justamente o contrário. A China forma seu partido diante de um estado de exceção, que é a agressão japonesa, a agressão nipônica, a ameaça imperialista nipônica. Isso é importante a gente pensar, porque a Rússia formou seus quadros teóricos, basilares, Lenin, etc, etc, no exílio. Formou num período de estabilidade, formou sem a necessidade de consolidar um estado de exceção para a sobrevivência. A China não. A China foi o contrário, os quadros se formaram depois da vitória. Se formaram em 1949, a gente está falando de 20 anos e mais de 20 anos de luta, de estado de exceção, para então se formarem esses quadros basilares. É por isso que existe essa diferença entre o pensamento de Mao Zedong e o maoísmo. Né? Existe essa diferenciação, a necessidade de diferenciar isso, de caracterizar o pensamento de Mao Zedong pelo estado de exceção e pela estabilidade. Porque ele escreve coisas diferentes ali. Ele escreve coisas contraditórias uma com a outra. Isso não é um problema. Se você souber caracterizar, não é um problema. Se você botar tudo isso dentro do balde do maoísmo, você vai ter uma interpretação bizarra. Só. É isso. Vai estar errado. Mas não é um problema ele se contradizer no futuro e no passado, no que tange a linha temporal, porque ele vivia estados diferentes. Ele dava respostas conjunturais, muitas vezes inclusive conjunturais momentâneas, que a gente aqui interpreta como basilares de teoria, e não são. São respostas a problemas específicos. Ele trata disso em dois estados diferentes. E é por isso que é uma riqueza muito grande. E por isso que é injusto colocar tudo isso dentro do maoísmo e falar maoísmo é isso ou aquilo, ou então maoísmo é melhor e tal, isso e aquilo. Só fazer isso não é dilacerar a teoria, mas é só não compreender ela. É só não compreender o pensamento integral do Mao Tse-tung
E isso acontece com todo revolucionário, né? Enfim. Eu vou dar um exemplo. Vou dar 2 exemplos. A noção de guerra de cerco pelo campo, a noção de aliança nacional anti-imperialista, né? Essas noções, elas são colocadas e fixadas no pensamento de Mao Zedong dentro do contexto de estado de exceção. O que ele desenvolve sobre a teoria trimundista, o que ele desenvolve sobre o bloco não alinhado, isso vem num período de estabilidade. E se você parar para estudar o pensamento de Mao Zedong, você vai ver que essas duas esferas, elas são bastante diferentes, e não só bastante diferentes, existem pontos ali, pontos aqui, que não batem, que são contraditórios, exclusíveis. Isso é tudo bem, e tá tudo bem fazer isso, não tem problema. É só que é importante a gente fazer essa diferenciação em períodos, a gente entender a conjuntura pela qual passava o autor que estava escrevendo isso. Eu não vou me aprofundar muito no debate entre o stalinismo, o maoísmo e a questão nacional. Eu queria apresentar para vocês para chegar justamente nesse ponto aqui, que é a problemática que eu vim falar. É o ponto principal. Então, assim, a gente fez uma base ali teórica e agora a gente vai chegar na problemática. Dentro do stalinismo e do maoísmo, existiram diversas movimentações internacionais e nacionais que geraram estados de exceção. Qual que é o problema disso? O problema disso é que as interpretações que a gente tem das teorias, que a gente tem das linhas, ela tem que levar em conta esse estado de exceção. E ela tem que levar em conta a temporalidade no qual é escrito o pensamento, ela tem que saber diferenciar o que é o ismo e o que é o pensamento de. Isso é muito importante, porque se a gente coloca tudo isso dentro de uma esfera, a gente vai ter uma compreensão incorreta da interpretação que eles tiveram da teoria marxista-leninista. É importante a gente fazer isso. Porque como eu já disse em outros vídeos, camaradas, existem traços nacionalistas, existem traços patriotas, existem traços chauvinistas até dentro das políticas. Uns erram, outros acertam. Uns estados justificam, outros estados não justificam. E aí a gente faz autocrítica. A gente faz autocrítica das experiências socialistas, etc, etc. Enfim, a gente sabe diferenciar isso muito bem, né? Agora, é importante a gente saber o que é marxismo-leninismo e o que são essas tendências, o que são essas diferenças. E mais do que isso, entender por que elas foram colocadas desse jeito na materialidade, porque quando a gente entende isso, a gente justamente consegue fazer autocrítica e consegue definir o que é marxismo-leninismo e o que não é. E tá tudo bem aquilo não ser marxismo-leninismo, e ser defensível dentro de um contexto específico, ou enfim, que seja um avanço, né, teórico, etc, etc. Enfim, isso vai entrar em outra discussão. Mas é importante fazer essa diferenciação, porque se a gente, de novo, coloca isso tudo dentro do mesmo balde, a gente vai beber esse negócio e vai, assim, perder a mão do que é ou do que não é as coisas, né? A linha teórica, a gente vai perder a linha teórica. E quando a gente perde a linha teórica, a gente também perde a melhor ferramenta que a gente tem de análise da realidade. E a gente vai analisar a realidade de maneira incorreta, a realidade histórica, a realidade atual conjuntural, e isso só pode levar ao que? Ao desastre, né? Não existe outro caminho que não seja esse, para quem faz essa interpretação da história e da realidade. Erro. Bom, eu espero que tenha ficado uma base interessante de ter sido entendida, espero que tenha dado para entender essa base, porque o ponto central aqui não é ampliar muito, por isso que eu até não entrei em Trotsky, porque o ponto não era ampliar muito a teoria desses autores, né? O importante que eu queria falar aqui, que eu queria deixar claro nesse vídeo, são 2 coisas centrais. A primeira, depois de Lenin, o que existe são interpretações do marxismo-leninismo, ou seja, tem uma vasta interpretação. E o segundo ponto, é importante a gente entender os estados de exceção, entender a cronologia, entender o que é o pensamento de e o que é o ismo, dentro dessa teoria, dessa linha teórica. Quando a gente faz isso, a gente consegue diferenciar o que é marxismo e leninismo, que são esses outros traços. E para isso, a questão do Estado entra, obviamente, de maneira central, como em toda a obra marxista, em toda a interpretação, etc, etc. No próximo vídeo, a gente vai estar falando um pouco sobre um autor húngaro muito bacana, que chama István Mészáros. A gente vai estar falando sobre a obra dele, Para Além do Capital, e sobre a questão do Estado, mas como forma que não é uma superestrutura. Enfim, a gente vai chegar lá. É amanhã, espero que você tenha gostado, e é isso, até amanhã, beijos.